Fala galera, tudo bem? Meu nome é Raulito, sou voluntário aqui no LaVide e mais uma vez com você trazendo mais um vídeo de geometria analítica. Hoje a gente vai falar de, olha só, equação da reta. Um conteúdo muito legal aqui na parte de geometria analítica. Eu quero trazer todos os tipos de equação e hoje a gente vai começar com a famosa ponto inclinação, tá bom? Primeiramente, eu quero dizer para você o que é uma equação de reta. Você vai ter uma equação totalmente algébrica, onde essa equação ela é satisfeita por todos os pontos dispostos na reta. Você sabe que uma reta tem infinitos pontos, então cada pontinho que você pegar e colocar nessa equação da reta, a equação vai ser verdadeira. No exemplo que eu vou trazer, se você pegar um ponto que não esteja na reta e colocar nessa equação, a equação vai ser falsa, você vai ver, e é muito show você perceber isso. Então vamos começar a trabalhar, ó, falando um pouquinho da ponto inclinação. Essa equação também é conhecida como equação fundamental da reta, tá bom? Equação fundamental da reta, porque a partir dela a gente pode encontrar as outras, tá bom? Então a gente vai encontrar ela aqui. Primeiramente, é só você ler o nome do negócio, o nome da equação, que você percebe o que você tem que ter. Você tem que ter um ponto e a inclinação. Primeiramente, eu quero colocar aqui, ó, o que é a inclinação. Se você viu as nossas aulas passadas, a inclinação é a variação. Variação de quê? Variação, né? Eu botei errado aqui. Variação, viu, galera? Escrevi errado. Variação. Variação. Certo? A inclinação é a variação. Variação de quê? Variação dos pontos dispostos na reta. Se você assistiu nossa aula passada, por exemplo, quando a equação tinha lá a inclinação 2, toda vez que eu andava 1 na abscissa, eu subia 2 na ordenada. Ou seja, a variação das abscissas, se eu andava 1, a variação é 1. Então eu tinha que aumentar quanto na ordenada? 2. Então é só a variação dos pontos da reta. Ok? E eu preciso ter um ponto. Então, o que eu preciso então? Eu vou te dar um ponto fixo e a inclinação, a variação dos pontos que vão estar dispostos nessa reta. Olha só. Vamos pegar aqui um ponto aqui que eu vou chamar esse cara aqui de ponto A, certo? Vou chamar ele de ponto A. Onde a coordenada dele aqui vai ser XA e aqui vai ser YA. Olha o que eu quero te falar. Você sabe que num ponto passa infinitas retas, postulado de Euclides. Um ponto aqui, ó, passa infinitas retas, do jeito que você quiser. Só que olha só, se eu te der um ponto, olha que incrível, e eu te der a variação dos próximos pontos partindo desse, aí tu vai conseguir fazer uma equação, certo? Porque, você lembra, se eu tenho uma inclinação, se eu tenho esse ponto aqui XA, então se eu andar aqui XA e a inclinação é 2, se eu andar XA mais 1, então eu vou ter que andar o quê? Esse cara aqui, YA mais 2. Porque se eu ando 1 na abscissa, eu subia 2 na ordenada. Essa é a variação dos pontos dispostos da reta, vai somando. Então se eu andar XA mais 1, então eu tinha que subir YA mais 2 para cima. E assim vai. Então se eu te der um pontinho e a variação dos pontinhos que vão estar dispostos na reta, então eu vou estar formando a reta. Tanto faz. É como se eu tivesse 2 pontos. 2 pontos, eu tenho somente uma única reta. Mas se eu tiver um ponto e a variação dos próximos pontos partindo desse, também eu vou conseguir uma reta. Porque eu consigo encontrar infinitos pontinhos alinhados que vão fazer essa reta. Então, olha só. Vamos supor que eu passo aqui uma reta. Essa reta aqui, vamos supor que ela vai partir assim, ó. Certo? Tá aqui, essa reta é bem inclinada mesmo. Tá bom? Então, ó. Se eu pego essa reta e eu pego a variação, a inclinação dela, que vai ser os próximos pontos que vão estar dispostos nessa reta aqui, ó, vai ter essa variaçãozinha. Eu vou ter infinitos pontinhos aqui, ó, onde toda vez que eu pegar a diferença, porque você lembra, né, que a inclinação M é igual ao quê? É a diferença das ordenadas, vou botar até aqui, ó, diferença das ordenadas sobre diferença das abscissas. DO sobre DA, diferença das ordenadas, esse eixo, sobre a diferença das abscissas, esse eixo, certo? Aí você encontra a inclinação. Então, se eu te der a inclinação e um ponto, eu tenho que fazer o quê? Onde qualquer ponto que eu pegar, olha só, qualquer ponto que eu pegar, eu fazendo a diferença das ordenadas desse ponto
sobre a diferença das abscissas desse ponto que eu dei e o próximo ponto tem que dar a mesma inclinação. Então, se eu te der um ponto e a variação desses pontos, eu vou ter uma reta, certo? Então, imagina o seguinte, para eu fazer essa reta, essa equação de reta, imagina que você vai ter um ponto que ele está andando sobre a reta, um ponto qualquer. Pode ser esse, pode ser qualquer ponto que você quiser. Você não concorda comigo que qualquer ponto que eu pegar aqui, qualquer pontinho que eu pegar, ele vai ter uma coordenada XY, um ponto qualquer. Então eu posso supor que é isso aqui. Esse pontinho aqui eu sei que, como ele está na reta, ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y, né? Ele pode ser qualquer um, ele pode ser aqui, ele pode ser ali, ele vai estar andando por essa reta. Ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y, tá bom? Então, se eu fizer o seguinte, eu já tenho a inclinação. Então, se eu fizesse a inclinação da reta, ia ficar o quê? Ó, pegando esse ponto. A minha inclinação da reta ia ser M igual. Diferente das ordenadas. Esse ponto, ó, ordenada Y e YA. Então, ia ficar ó, Y menos YA sobre quem? Ó? X menos XA. X menos XA. Passando, ó. Olha que interessante. Aqui a gente vai falar de outra coisa. Ó. Imagina, eu disse o quê? Eu disse que o ponto P, ele pode ser qualquer ponto nessa reta. Pode ser qualquer um aqui, ó. Só que olha só, você acaba de olhar que o ponto P, ele não pode ser o mesmo ponto que eu te dei. Certo? Porque o ponto A, ele também está na reta, certo? Só que se o ponto P pode ser qualquer um, então ele poderia ser o ponto A. Mas se ele fosse o ponto A, olha só, se eu substituísse, o ponto A ele tem XA e YA. Se eu colocasse XA aqui e YA aqui, ó, nesse ponto, YA menos YA é zero. XA menos XA também é zero. Então, a inclinação ia ser 0 sobre 0. E não pode. 0 sobre 0 é indefinido. Não tem como, cara. Então, é um pecado matemático. Logo, fazendo isso aqui, você percebe que o ponto P, ele pode ser qualquer ponto, mas de tal forma que o P, ele seja diferente de A. Certo? Ou seja, eu preciso de um ponto, qualquer ponto que não seja igual ao ponto que eu te dei. Certo? Assumindo isso, que o P ele é diferente de A, então essa subtração, essa diferença, como essa de cima, nunca vai ser zero. Então eu posso multiplicar todo mundo aqui por x menos XA, certo? Posso multiplicar aqui, certo? Como eu já assumi, e aí como eu não estou multiplicando por zero, certo? Então aqui eu posso passar esse cara multiplicando. Multiplicando ambos os lados por x menos XA, esse cara aqui, ó, multiplicar por XA, vai cortar, ó, e vai ficar só o quê? Y menos YA, aqui já cortou, né? Tô só trocando de lugar, igual a M que multiplica X menos XA. E olha só que incrível, acabei de achar uma equação. Olha só, eu te dou um M, a inclinação da reta, e te dou um ponto. Logo você vai ter a equação de uma reta, onde o Y e o X, eles são quaisquer outros pontos que você quiser da reta, de tal forma que ele, Y e X, seja diferente de YA e XA, ok? Então, sendo diferente, dá certo, né? Para você colocar na equação, se você substituir aqui e aqui, tem que ser pelo menos diferente, tá bom? Então é isso, aqui você acha a equaçãozinha da reta. Espero que tenham gostado. Agora a gente vai trazer um exercíciozinho só para dar aquela trabalhada. Eu acho que eu vou até aproveitar esse desenho, vou pausar aqui o vídeo e volto já já, só para dar uma trabalhada com você. Bom, galera, voltando aqui, ó, trouxe aqui a questão para a gente trabalhar um pouquinho. Olha só. Encontra a equação da reta que passa por 0 e menos 1. Ó, 0 e menos 1. Já coloquei até os pontinhos aqui para ficar bem simples, ó. 0 e menos 1, 0 de x menos 1 de y. Então o ponto vai estar mais ou menos aqui, né? 2 e 3. O ponto 2 vai estar aqui. 3 aqui, ó. 2 e 3. Certo? Tá aqui ele. Certo? É bem fácil até desenhar a reta, né? Vamos até desenhar aqui, ó. Peguei aqui a régua. Só desenhar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Só para ficar bem bonitinho. Ele vai continuando. Continuando aqui, ó. E
certo? Se você já tiver... Por que eu trouxe logo os dois pontos? Só mesmo para trabalhar, né? Porque se eu já tivesse dado o ponto e a inclinação, só bastava substituir na nossa equação, né? Na nossa formulazinha, que é o quê? Y menos o y do ponto, né? YA igual a m que multiplica x menos xa. Só bastava substituir, né? Aí eu não queria. Eu queria pelo menos trabalhar com você e encontrar a inclinação da reta. Se você já tiver estudado trigonometria, você sabe que a inclinação da reta também é dada por o ângulo que ela forma aqui com o eixo x, né? Sempre a subindo e à direita. É a tangente desse ângulo, se você souber disso, né? Mas aqui eu não trouxe muito essa parte de encontrar a inclinação pela tangente do ângulo, porque eu não expliquei. Eu gosto de passar tipo aquelas coisas que eu estou explicando, né? E eu vou falar mais disso na parte de trigonometria. Mas se você já tiver estudado, a tangente, né, do ângulo que forma aqui, entre a reta e o eixo x, da inclinação da reta, a tangente desse ângulo aqui. Mas continuando, vamos encontrar aqui a inclinação, galera, dos dois pontos. Ó, eu tenho dois pontinhos, eu tenho um ponto 2 e 3 e o 0 e menos 1. Vamos encontrar aqui, ó, o m vai ser igual, ó, igual a quem, ó? 2 e 3, colocando aqui, ó, vai ficar, ó, diferença das ordenadas, ó, 3 menos o menos 1. Vai ficar 3 menos o menos 1. Sobre quem? Sobre, ó, 2 menos 0. 2 menos 0. Logo, m é igual a quem, ó? 3, ó. Menos o menos 1 fica mais 1. 3 mais 1 dá 4 sobre 2. Logo, m é igual a 2. Certo? M igual a 2. E você percebe que é verdade, porque olha só. Olha como é que é incrível. Eu tô aqui no ponto menos 1. Não, no ponto 0. Ó, quando eu estava em 0, eu estava em menos 1 no y. Se eu andar 1 no x, eu tinha que subir 2 no y. E olha aqui, ó. Então, se eu andasse aqui, ó, eu estou no 0. Se eu andar 1 aqui no x, eu tenho que subir quanto? 2 no y. Andei 1, sobe 2. Eu estava no menos 1, sobe 2, ó, 0, 1. Então, o ponto 1 e 1... tá na reta. E você vê que bate bem certinho. Olha só. Mais 1 no x, ó. Eu tava no 1, andei por 2. 2, andei 1, sobe 2, ó. Anda 2, sobe 2, ó. 1, 2, 3. Andei 1, sobe 2. E olha só quem bate. O 2 e 3. Então você percebe como a equação é verdadeira. Então, como é que ficaria a nossa equação da reta? Você pega y menos qualquer ponto. Vocês podem escolher qualquer ponto. Vamos pegar o ponto, ó. É o ponto 2 e 3. Então ia ficar, ó, y menos 3 igual a 2 que multiplica x menos 2, certo? Qualquer ponto que você colocar aqui vai satisfazer essa equaçãozinha, tá certo? Qualquer ponto. Agora eu quero mostrar para você como é que é tão incrível o que acontece se você pegar um ponto que não esteja. Se eu pegar um ponto que vai estar, ó, você vai ver que vai dar a equação. Ó. Por exemplo, se eu pegasse aqui o ponto 1, 1, você já viu que ele está na reta. Se eu colocasse aqui, ó, o y sendo 1, ó, então ia ficar, ó, 1 menos 3 igual a 2, que multiplica 1 menos 2, certo? Ó, 1 menos 3 dá menos 2, que é igual, ó, 1 menos 2 dá menos 1, e 2 multiplicado por menos 1 também dá menos 2. Logo, ó, você vê como é que deu igual, ó. Qualquer ponto que você colocar aqui, essa equação sempre vai satisfazê-la. Sempre vai ser, ó, verdadeira. Agora, o que aconteceria se você colocasse um ponto que não esteja? Por exemplo, o 1 e 2. Esse ponto não está na reta. Você está vendo aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, ele não está na reta. O ponto 1 e 2. O que aconteceria se você colocasse? Olha só. Colocando aqui, ó. 1 menos 3 igual a 2 vezes que multiplica, ó, x, ó, o x é quem? Ixi, desculpa, aqui eu me enganei, viu, gente? Aqui é o 2, viu? Que é o y. 2 menos 3 é igual a 2 que multiplica 1 menos 2. Se você colocasse isso aqui, e olha só como é que ia ficar, ó. 2 menos 3 dá menos 1. E aqui ia ficar o que, ó? 1 menos 2 dá menos 1, 2 menos 2. Então você percebe, ó, que isso aqui é falso, porque o menos 1 não é igual ao menos 2. Logo, esse ponto não satisfaz a equação. E se ele não satisfaz a equação,
esse ponto não está na reta. Então, só os pontos que tiverem sobre a reta vão satisfazer a equação. Isso aqui é falso, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Só para aumentar um pouquinho mais do seu conhecimento. Essa equação, ponto de inclinação, você percebe que é infinita, certo? Como assim infinita? Você vai ver que existem infinitas equações de reta que satisfazem a mesma equação, tá? A mesma reta, desculpe. As equações de reta, porque você percebe, eu preciso de um ponto e de uma inclinação. Só que o ponto existe infinitos. Então, se eu pegar qualquer ponto que eu quiser e colocar aqui, né? Qualquer ponto eu tenho na inclinação, eu vou ter a mesma reta, mas sendo diferente, mas satisfazendo a mesma reta. Então, você vai ver que é por isso que ela não é muito abordada, como eu posso dizer, em questões, em vestibulares. Ela é abordada para você trabalhar e encontrar a equação da reta. Mas uma equação que a gente vai abordar na próxima aula, que essa sim eu convido para você ver, vou trabalhar bem ela, é a equação ponto-intercepto, que é a famosa equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é tão importante que ela lhe dá tanto o ponto que vai cortar o eixo Y, quanto ela já lhe dá também a inclinação. Então vai ser show trabalhar com ela. Então, a gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Valeu!